manifestação da tua glória sobre esse lugar. Deus, que quando nós declaramos a tua palavra, cadeias cairão por terra, correntes cairão por terra, haverá em nome de Jesus transformação. Se algumas pessoas aqui estavam em estado de morte, nós declaramos pelo poder do sangue de Jesus que voltem à vida hoje. Se pessoas aqui estavam desanimadas, andando de qualquer forma, sem entender o chamado que tem, eu declaro em nome de Jesus, chamado sendo de volta à existência hoje. Nós, se alguns de nós aqui não sonhavam mais, voltem a sonhar pelo poder do nome de Jesus, porque nós declaramos, Pai, que haverá manifestação através do poder da tua palavra. Se você crê, meu irmão, aleluia, agora eu digo assim, Pai, nessa noite, eu declaro que o meu coração, a minha mente e o meu espírito estão completamente abertos no poder da tua palavra. Aleluia, pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu estou animado para essa noite, meu irmão. Hoje é noite de salvação na casa de Deus. Hoje é noite de despertamento na casa de Deus, amém? Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, é bem fácil você achar. É mais fácil talvez você achar Mateus, é o livro antes dele. Malaquias, capítulo 3. Sabe, amanhã é segunda-feira. Para muitos de nós, talvez hoje sejam as últimas horas que a gente tem de descanso. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que, por mais que você possa estar cansado, ou por mais que você possa estar, sei lá, preocupado com as coisas que você precisa resolver amanhã, eu quero te convidar a ter alguns minutos em que nada além da palavra de Deus esteja no teu coração. Nada. É poderosa. Malaquias 3:1 diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero falar hoje um pouco sobre o povo que foi liberto do cativo no Egito. Diminui só um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Eu quero falar rapidinho com vocês sobre o tabernáculo de Moisés. Sabe, o povo ele foi liberto do cativeiro. E aí Deus ele dá uma direção clara para Moisés. Ele diz o seguinte: Moisés, eu quero que você estabeleça um tabernáculo no meio do meu povo. E aí Deus começa a dar uma direção clara para Moisés sobre como seria o tabernáculo, quais seriam os ambientes do tabernáculo, como seria cada elemento dentro do tabernáculo, quais seriam as funções, como os sacerdotes poderiam participar daquilo que Deus faria no tabernáculo. E ele vai dando cada uma das instruções a Moisés. E existe algo interessante, porque quando Deus faz um pedido a Moisés que ele estabeleça um tabernáculo, o desejo de Deus é que no meio do povo dele houvesse a presença manifesta da sua glória. Se você analisar todas as vezes em que Deus trabalha, todas as vezes em que Deus agiu de alguma forma, em todas elas, o objetivo de Deus era manifestar a sua glória no meio do povo. Foi sempre assim. E para aquele povo não foi diferente. Em Êxodo 25, versículo 8, ele diz o seguinte: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Meu irmão, o tabernáculo, ele tinha uma divisão. E existia um véu que dava acesso à última sala, ao último ambiente. E esse ambiente era chamado Santo dos Santos. Quantos aqui já ouviram falar sobre o tabernáculo de Deus? Talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver? Essa mensagem fala do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Na verdade, tudo que foi falado na Antiga Aliança e no Antigo Testamento declarava aquilo que estava por vir através da Nova Aliança. Então, por isso é importante a gente entender algumas coisas que se revelam no Antigo Testamento, porque elas trazem sentidos a coisas que se manifestam no Novo Testamento, amém? Então, no Santo dos Santos havia apenas uma coisa, e era a Arca da Aliança. Lá na Arca da Aliança, Deus ele começou a dar a direção sobre como ele queria que
fosse, olha, eu quero que tenha esse tamanho, eu quero que tenha essa dimensão. E você vai colocar dentro dessa arca 3 elementos. Esses elementos são a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. E por que Deus colocou exatamente esses 3 elementos? Quando Deus institui Arão como sacerdote, como sumo sacerdote sobre aquele povo, ele pega uma vara seca, e olha só que coisa sobrenatural. Aquela vara de Arão, por mais que fosse seca e não tivesse vida, ela produzia frutos e folhas, porque aquilo era uma representação do poder de Deus. Quantos creem que Deus faz coisas sobrenaturais além do nosso entendimento? Era isso que Deus queria mostrar para o povo. Olha, na arca da minha aliança, eu quero demonstrar para vocês que há poder em Deus. Através das tábuas da lei, Deus demonstrava que há poder na palavra de Deus. As tábuas simbolizavam a palavra de Deus. E através do maná, pastor, ele demonstrava que há provisão de Deus. E o que eu quero que você entenda é que existia um propósito em Deus exigir que o tabernáculo ficasse no meio do povo, porque uma vez por ano o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e ele apresentava o sacrifício para que o pecado do povo pudesse ser perdoado. E se aquele sacrifício fosse aceito, Deus se manifestava. Deus se manifestava no Santo dos Santos dentro da Arca da Aliança. Eu quero compartilhar com vocês algo hoje que para mim foi impressionante, impactante. Eu sempre me perguntava por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu quero revelar para vocês hoje o segredo de Davi. Quantos aqui querem saber qual é o segredo de Davi? Quantos aqui desejam ter o coração como o coração de Deus? Aleluia! Acompanhe comigo então, Êxodo 29, 44 até o versículo 46. Êxodo 29 diz assim: assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e o consagrarei também a Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas, e eu serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Sabe o que é interessante? A gente começa a ver o propósito de Deus para estabelecer o tabernáculo, e você percebe que Deus libertou o povo do Egito porque Deus queria ter relacionamento com ele. Através da cruz de Cristo nós vemos a mesma coisa se manifestando. Deus nos libertou do pecado, mas não foi apenas para que fôssemos livres, mas o desejo de Deus é que tenhamos relacionamento com Ele. Em todo momento, quando Deus liberta o povo, Deus anseia para que haja relacionamento. E é interessante porque Deus ele queria estar perto do seu povo. Só que existia sobre aquele povo uma promessa, e a promessa é a seguinte: diga comigo assim: quando Deus está no centro, coisas sobrenaturais acontecem. A presença manifesta de Deus no meio do povo tornava aquele povo indestrutível. A presença manifesta de Deus no meio daquele povo tornava aquele povo invencível. E aí acontece algo que o nosso irmão aqui durante o louvor ministrou, que muitas vezes a gente se perde em meio a isso. É quando há promessa, ela transforma o nosso caráter. O povo ficou tão acostumado com a segurança de que Deus nos protegeria de todas as coisas. Aquele povo ficou tão acostumado com o fato de que Deus abençoaria eles em tudo, que eles começaram a descansar demais das promessas de Deus e começaram a deixar de lado o relacionamento com Deus. Você sabe por que alguns sonhos que a gente tem, eles não se realizam? Porque se os seus sonhos te afastam de Deus, Deus nunca vai realizá-los. Meu irmão, se aquilo que você sonha consome você, te afasta de Deus, Ele nunca vai realizar, porque o maior desejo de Deus é ter você perto. E aquele povo então começa a se afastar de Deus, e aquele povo então começa a focar outros costumes, e aquele povo começa a se sentir seguro demais e ausente demais de Deus. E aí acontece algo incrível: aquele povo que havia sido liberto volta ao cativeiro. E aí você talvez me pergunte assim: o que isso tem a ver com Davi? Sabe, eu estava analisando a pesca maravilhosa, o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro.
Eu fiquei impressionado. Jesus, ele acaba de ministrar, e ele chega até Pedro, e ele diz assim: Pedro, vá até o meio do rio e lance as redes. Quantos aqui conhecem essa passagem? Está lá em Mateus, a Bíblia falou, está lá em Lucas 5. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu então à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E entrou então num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que os afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se, e do barco ele ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, então lance as redes para a pesca. Simão então responde: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isso? Eu vou lançar as redes. Pedro chega para ele e fala assim: mestre, a gente está a noite inteira pescando, tentando pescar alguma coisa, a gente não conseguiu nada. A gente está exausto, a gente já lançou as redes várias vezes. A gente já estava lavando as redes, na verdade, mas já que o Senhor declarou essa palavra, sobre essa palavra eu lanço as minhas redes. E aí algo sobrenatural acontece. Logo em seguida ele diz assim: quando o fizeram, eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou seus pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Até aí tudo certo, amém? Você já cansou de ouvir isso? Desde que você se converteu, talvez um dos primeiros livros que você leu foi esse. Essa história está todo mundo cansado de ouvir, mas existe algo interessante demais que vai se desdobrar no próximo versículo. É quando Jesus chega para Simão e diz: não tenha medo, porque de agora em diante você será um pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Preste atenção, que louco isso. Comecei a analisar, e talvez aquela pesca tenha sido a maior pesca que Pedro e os seus companheiros já tenham feito em toda a sua história. Quando Jesus dá uma ordem para que ele lance as redes, veio uma quantidade tão grande de peixe, meu irmão, que o barco deles quase afundou. E talvez muitos de nós, quando isso acontece, o que a gente faria é o seguinte: Jesus, isso é maravilhoso. Você quer ser meu sócio na indústria de pesca? Eu te dou 10%, você continua abençoando o que eu faço. Você precisa entender o poder dessa palavra, meu irmão. Muitos de nós, quando somos abençoados, ao invés de desejarmos largar tudo para correr atrás do Deus que tem a bênção, nós falamos assim: peraí, ele só declarou uma palavra e a bênção se manifestou sobre a minha casa. Ele só declarou uma palavra e a bênção se manifestou sobre os meus negócios. Então peraí, eu quero a bênção que você pode me dar. Talvez muitos de nós ouvimos tanto falar da prosperidade, das bênçãos que Deus pode nos dar. A gente tem ouvido tantas mensagens que colocam o homem no centro de tudo. E Deus vai fazer, e Deus vai te dar, e Deus vai prover. E realmente Ele vai. Só que muito maior do que as bênçãos que Ele vai te dar é a oportunidade de ter relacionamento com Ele. Você precisa entender o poder dessa palavra. Meu irmão, talvez eu e você, Lucas, sinceramente, no início da minha conversão, eu estava tão apaixonado pelas bênçãos de Deus, que se acontecesse isso comigo, eu falaria assim: Jesus, senta aqui, vamos começar. Você quer ser meu sócio na indústria de pesca? Eu te dou 10% de tudo que a gente fizer. Você não precisa fazer nada. Eu consigo imaginar, meu irmão, tão carnal que eu era e tão apaixonado pelas bênçãos de Deus, sem conhecer o Deus da bênção. Eu acho que eu deixaria Jesus sentado no banco e eu falaria assim: não preocupar com nada. É só na hora que eu for lançar a rede, você declara uma palavra e a gente pesca, ok? Eu só preciso da tua liberação para prosperar. Não preciso conhecer você. Não preciso de tempo com você. Muitos de nós, meu irmão, temos tratado o Evangelho de Cristo dessa forma. Desejamos as bênçãos de Deus, mas sequer conhecemos o Deus da bênção. E com aquele povo não foi diferente. Eu estou indo lá para o Novo Testamento para você entender que isso se estabelece em toda a história. Só que Pedro, ele fez diferente. Pedro, ele ficou tão maravilhado com aquilo que Deus fez, que ele falou: não, peraí,
Essa pesca, se comparada ao poder que há nele, e nada é a mesma coisa. Depois de ter tido a maior pesca da sua história, a palavra de Deus diz que Pedro coloca o barco de novo na terra, abre mão daquela pescaria, abre mão da sua indústria de pesca, abre mão de tudo que ele tinha e vai atrás do mestre. Pedro entendeu que não existia nada mais importante do que caminhar com aquele homem. Quanto poder existia nele, quanta unção existia naquele homem. Sabe, é interessante, eu vi algo, uma analogia, que o povo caminhava debaixo do deserto, debaixo da glória de Deus, amém? E Deus se manifestava como nuvem durante o dia para que o povo não torrasse naquele sol. E Deus se manifestava como coluna de fogo à noite para que eles não morressem de frio. E aí o pregador estava fazendo uma analogia e falou assim: meu irmão, às vezes a gente está atrás da direção de Deus, a nuvem para, e passa uma semana, ela continua no mesmo lugar, passa 2 semanas, ela continua no mesmo lugar, e depois de um mês a gente fala assim: quer saber? Vamos armar as tendas aí, porque pelo jeito a gente não vai sair daqui. E aí passam 3 meses e você fala: olha, vamos melhorar as nossas tendas, porque a gente já está aqui há tanto tempo. E você começa a equipar as suas tendas, você começa a estruturar as suas tendas. Sabe o que acontece? Quando a nuvem começa a andar, você olha para tudo que você criou ao teu redor e você fala assim: pode ir, já tem estrutura demais aqui para que eu deixe isso tudo para trás. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles foram tão abençoados por Deus que eles passaram a não se preocupar mais com a direção de Deus. Já estava tudo certo. E eu não quero chegar para você nessa noite e pregar o Evangelho que diz que você já recebeu tudo e de fato pela cruz já está disponível. E dizer que em Cristo você pode todas as coisas, porque de fato em Cristo você pode. Mas eu quero te dizer que existe muito mais do que ser abençoado por Deus. Existe uma promessa de que você agora não é mais servo, mas agora você é filho. Existe uma notícia que pode levar mais alguém do que era para ser filho de Deus. Quando eu recebi essa notícia, eu entendi que muito mais do que ser abençoado, eu poderia agora ser chamado de filho. Para mim tudo mudou. Os livros que eu lia não faziam mais sentido, as pregações que eu ouvia não faziam mais sentido, porque me apaixonei por aquele que me libertou. Todo filho que conhece de fato o seu pai é apaixonado por ele. Não existe nada melhor do que estar perto do pai. Sabe o que é engraçado? Toda vez que eu chego em casa, todas as vezes, sem exceção, Cecília vem correndo e fala: papai, o que você trouxe? Todas as vezes. Eu que a gente chegou a conversar em off e falou: amor, o que a gente vai fazer? Eu estou com medo de daqui a pouco ela só se alegrar quando a gente chegar com o presente. E agora a gente chega e fala: filho, hoje o papai não trouxe nada. Para ela está tudo certo, porque eu cheguei em casa. Eu quero te dizer o seguinte: mesmo que algumas coisas não se realizaram ainda, existe algo que deve legar ao teu coração, que é a certeza de que Deus te ama. Deus te ama. Ele quer ter um relacionamento contigo. É tão secundário diante do amor de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que coloca Jesus no centro dela, muito mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Eu quero dizer que Deus é um Deus de relacionamento. Enquanto Ele estava no meio daquele povo, eles eram invencíveis e nada podia destruí-los. Mas a única coisa que podia destruir aquele povo é se eles corrompessem a sua adoração. Você sabe que a única coisa que faz com que os filhos de Deus se percam é quando a gente corrompe a nossa adoração. É quando a gente muda o foco, que a gente tira o foco de Jesus e começa a desejar outras coisas. Mas esse foi o segredo de Davi, e é isso que eu quero incendiar o teu coração nessa noite. Sabe, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Muitas pessoas acreditam que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia com facilidade. Isso não é verdade. Ele se arrependia com facilidade, de fato. Mas outras pessoas na Bíblia também, isso não diferenciava Davi. Não foi isso que tornou ele um homem segundo o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele não havia nem pecado ainda com Betseba. Então o que de fato torna Davi um homem segundo o coração de Deus?
Eu acho que o grande segredo de Davi é revelado no Salmo 132, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Abra comigo, por favor, no Salmo 132, versículo 1 ao versículo 5. Todos acharam? Presta atenção. Davi, quando esse salmo fala a respeito de Davi, eu quero que você entenda o contexto em que ele estava vivendo. Saul era rei, e Saul tinha ciúme de Davi, porque havia no coração de Saul uma preocupação de que Davi pudesse assumir o trono dele. Então, só para você entender, nesse momento Saul está correndo atrás de Davi no deserto. Nesse momento, Davi está sendo perseguido por Saul e pelo exército no meio do deserto. Você sabe qual é a preocupação de Saul? O trono. Saul só estava preocupado em não perder o trono. Mas aqui a gente consegue entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque enquanto Saul estava preocupado em perder o trono, a única preocupação de Davi era trazer de volta a presença manifesta de Deus para o meio do povo. A arca havia se perdido e a presença manifesta de Deus já não estava mais no meio do povo. E aí olha só o que diz no Salmo 132: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Olha só o que Davi fez. Davi declarou assim: Senhor, eu não entrarei mais na minha tenda, e eu não me deitarei no meu leito, e eu não permitirei que os meus olhos peguem no sono, e nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar seguro para o Senhor e uma habitação para o poderoso de Jacó. Imagina Deus olhando isso do alto, e ele olha para o coração de Saul, e a única preocupação do rei é de não perder o trono. E aí ele olha em seguida para o coração de Davi sendo perseguido, e a única preocupação de Davi e Samuca é de que a presença manifesta de Deus retorne para o centro do povo. Davi disse assim: Senhor, eu te faço uma promessa, eu não entro mais na minha tenda, eu não durmo mais, os meus olhos não se fecharão, eu não fecharei minhas pálpebras até que a sua arca retornar até o centro do povo, porque eu desejo a manifestação real da sua glória no meio do povo. E o resto da história você já sabe. Deus levanta Davi como rei, ele traz a arca de volta, e a presença manifesta de Deus retorna para onde nunca deveria ter saído. E talvez você me pergunte assim: André, essa pregação está muito legal, mas o que isso tem a ver com... Irmão, a partir da nova aliança, o tabernáculo agora é você, o Santo dos Santos é o teu coração. E muito mais preocupado você tem que estar, não com o trono ou com as coisas que te cercam, mas que haja sempre a presença manifesta do Deus vivo dentro da tua arca. De que adianta, meu irmão, ser considerado tabernáculo, mas se você está vazio? Sabe, o tabernáculo ele era uma grande tenda. Tenta imaginar comigo, você olhando de longe, era uma tenda enorme. Deixa eu te falar uma coisa. Uma tenda, um tabernáculo sem uma arca, facilmente pode ser confundido com um circo. Deus espera muito mais de nós do que uma tenda vazia, mas Deus espera olhar para o nosso coração e que haja sempre a presença manifesta da glória dele. Eu sou o tabernáculo e eu desejo sempre a presença manifesta da glória de Deus, porque eu entendo que nada faz sentido se não for por isso. Aleluia! Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque enquanto Saul estava preocupado com o trono, Davi estava preocupado em restaurar a presença de Deus. E aí eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês são santuários de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Olha que interessante, eu estava meditando sobre a onipresença de Deus. Quantos aqui creem que Deus é onipresente? E o que significa a onipresença? Nós cremos que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Mas o fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo não significa que Ele se manifeste em todos os lugares. Deus está sobre a tua casa, Deus está no teu negócio, Deus está na tua família, mas não significa que Ele se manifeste lá. Porque tem que haver um altar de adoração para que Ele se revele.
Sabe, eu tenho algo com Deus muito sensível, muito especial. Eu fiz uma declaração e eu falei o seguinte: Pai, eu jamais quero usar a Tua palavra para iludir pessoas com promessas que elas não vão viver. Então eu quero declarar em nome de Jesus que cada promessa que Deus fez através da Sua palavra, ela é real e vai se manifestar, desde que haja a presença manifesta da glória dele sobre a tua vida. Você deseja transformação na tua família? Meu irmão, comece então a altar de adoração e clame para que a presença real dele se manifeste. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Já está disponível, então clama: Senhor, enche esse coração, enche, Senhor, o meu santuário com a tua presença, porque não me importa o trono, não me importa as coisas que me cercam, mas eu não vou dormir enquanto o Senhor não se revelar a mim. Eu não vou descansar enquanto a sua presença não for real na minha casa. E é por isso que Deus nos chama como sacerdócio santo. Nós somos um povo escolhido por Ele, separado. Você é diferente porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus e Ele quer se manifestar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fluir através de você. Aleluia. Eu quero finalizar essa mensagem falando sobre como tudo isso foi possível. Como a gente de pecador e servo do pecado passou agora a ser filho e morada de Deus. Foi por causa da morte de um homem, todas as coisas foram transformadas. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, eu quero dizer que hoje a manifestação do poder dele está disponível para você. Meu irmão, aquele povo, para pensar na profundidade do acesso que você tem hoje à glória de Deus. Aquele povo aguardou para que um único homem entrasse no Santo dos Santos e tivesse contato com a glória de Deus. A gente está tão cercado de bênçãos de Deus e de frutos da nova aliança que a gente esquece da onde a gente veio. Preste atenção, 1 ano aguardando para que um homem entrasse diante da glória de Deus. E aí, através da nova aliança, Deus rasga o véu do templo e diz o seguinte: filho, a glória que antes só podia se manifestar para um homem durante um dia do ano, eu quero manifestar sobre a tua vida durante todo o tempo. Aquilo que antes era apenas disponível para os sacerdotes, meu irmão, agora é disponível para mim e para você, quando você quiser. Quantos aqui querem manifestar a glória de Deus? Quantos aqui querem ser não só uma casa, mas uma casa onde Deus habita, se move, flui, se manifesta? Aleluia! Então acompanhe comigo Mateus 27, versículo 27. Diz assim: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. E tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. E fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Eles cuspiram nele, tiraram-lhe a vara e batiam nele na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-no com as suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. E ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. E chegaram então a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. E depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam ali. E por cima da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele, que dizia: este é Jesus, o rei dos judeus. E então 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, filho de Deus. O povo dizia: Jesus, você não declarou que você destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, por que você então não sai dessa cruz? Meu irmão, o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Quando Jesus declarou isso, é porque quando Jesus morreu, o templo foi destruído, mas em 3 dias ele foi reconstruído, porque ao 3º dia ele venceu a morte, o pecado, e ele ressuscitou. O tempo que Jesus se refere é ele mesmo. Eu quero dizer, nós morremos com Cristo
para que com Ele também sejamos ressuscitados. E se você com Ele ressuscitou, agora você é um templo novo e você é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu irmão, eu vim aqui nessa noite para te pedir em nome de Jesus. Eu vim aqui para gerar no teu coração uma insatisfação. Se você tem experimentado da presença de Deus, que você saia daqui hoje querendo ainda mais, porque um alto preço foi pago para que você tivesse acesso a Ele. Aleluia. Que a certeza de que as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas não venham anestesiar o nosso coração. Que a certeza de que os frutos da graça não venham tirar o nosso foco. De que Jesus ainda é a melhor esperança que nós temos. Você quer uma palavra de vitória nessa noite? Eu quero declarar que a tua vitória, ela não vai chegar, ela já chegou e ela se chama Jesus. A tua vitória se chama Jesus, aquele que tirou você do reino das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Aleluia. No versículo 41 a palavra diz assim: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E ao rei de Israel: desça então agora da sua cruz e nós queremos nele. E ele confiou em Deus, que Deus o salvou, e se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E quando alguns do que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e bebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: deixe-nos e vejamos então se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E naquele momento o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Eu finalizo essa mensagem dizendo que naquele momento em que o véu do templo se rasgou, no reino do Espírito, Deus disse o seguinte: inferno, pecado e morte, não há nada mais que me separe da minha criação. Porque aquilo que antes era separado do véu, e aquilo que antes era limitado ao Santo dos Santos, agora pela morte do meu Filho nessa cruz, eu disponibilizo para todo aquele que nele crê. Por isso eu vim essa noite declarar que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Não há mais separação entre eu e ele. Não há mais separação entre a sua casa e a glória dele. E se você deseja a glória de Deus, você não precisa aceitá-la. Aleluia. Você só precisa aceitá-la, meu irmão. Há 9 anos atrás eu entendi essa verdade. Eu abri o meu coração e eu aceitei aquilo que para mim já estava disponível desde o ventre da minha mãe. Sabe, de tudo que eu falei nessa noite, se uma palavra pudesse ser marcada no teu coração, é que por mais que Deus esteja em todos os lugares, Ele não se manifesta em todos os lugares. Se você deseja a manifestação dele, é só você pedir, porque já está disponível. Já está disponível. Jesus disse naquela cruz: está consumado. E se você se alegra com essa verdade, em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé. Porque você não é mais um santuário vazio, mas você agora é um templo cheio da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Onde você estiver, meu irmão, eu quero te convidar em nome de Jesus a adorar e dar o teu melhor em adoração nessa noite.
tribulação, ou a fome, ou o perigo, ou a nudez, ou a espada, como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias. Nós fomos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmão, nada é capaz de te separar do amor de Deus. Paulo continua diz assim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar. Está em Cristo Jesus. Existe uma promessa que é a maior de todas elas. E a nossa alegria está nessa promessa que diz que nada foi capaz de nos separar do amor de Deus. Pedro entendeu essa verdade quando viu o Mestre, e ele largou tudo que ele tinha para trás, para seguir atrás de Jesus. Sabe o que é interessante? Na primeira pesca sobrenatural, Pedro abre mão de tudo que ele tinha conquistado para seguir Jesus. E aí, existe um momento em que Jesus é crucificado, e nós lemos um pouco sobre isso. A Bíblia diz que, enquanto Pedro negava Jesus, antes que ele negasse Jesus pela terceira vez, a Bíblia relata que o olhar de Pedro e o olhar de Jesus se encontraram. Preste atenção nisso, meu irmão. Imagina para Jesus que caminhou com Pedro, era próximo de Pedro, amava demais a Pedro. E quando Pedro está dizendo assim, eu não conheço esse homem, maldito é aquele que andava com ele, eu não faço parte daqueles que andavam com Jesus. Enquanto ele está negando Jesus, Jesus olha nos olhos dele e percebe o que ele estava fazendo. Jesus é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. E aí, ele pede para que chamem a Pedro. Que amor é esse, meu irmão? Jesus chega diante de Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. E aí Jesus pela terceira vez pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E logo após isso, na primeira pregação de Pedro, aquele que abriu mão da pescaria, mais de 3.000 pessoas se convertem. Porque Pedro abriu mão daquilo que não tinha importância, mas a bênção de Deus veio sobre ele, para aquilo que realmente importa. Eu vim nessa noite para te dizer, meu irmão, a maior alegria do Evangelho de Cristo é o que eu quero declarar para você nessa noite. Se você desejar e apenas declarar que Ele é Senhor sobre a tua vida, você agora passa a ser como Pedro, você agora passa a ser como Jesus, cheio da graça de Deus e cheio da glória de Deus sobre a tua vida. Então, onde você estiver nessa igreja, eu vou contar até 3. E se você deseja Jesus, você só precisa levantar a sua mão. Se você entendeu a verdade dessa mensagem, só levanta a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Sabe, eu não estou te convidando para mudar de religião. A gente sempre fala isso aqui na igreja. Religião não muda a vida de ninguém. Jesus não caberia numa religião. Eu não estou te chamando aqui para mudar de igreja, não é nada disso. É muito além disso. Eu quero saber o seguinte: se você quer hoje sair da morte e ir em direção à vida, se você quer hoje ser cheio de Deus, aonde você estiver, levante a sua mão. 1, 2, 3. Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus, com a família ali atrás. Aleluia. Existe mais alguém que quer glorificar Jesus nessa noite? Levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar com você.
Glória a Deus, ainda tem gente vindo. Existe mais alguém que deseja correr para o braço do Pai? Meu irmão, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Se Deus falou no teu coração, é muito mais do que emoção, mas é o convite de um pai com saudade do filho. Esse momento é o melhor momento do culto, é quando a gente apresenta o filho de novo para os braços do Pai. Se você quer voltar para Jesus hoje, meu irmão, não se preocupa com quem está do seu lado, vem correndo, porque hoje é noite de salvação. Se você trouxe algum convidado, pergunta para ele, você quer Jesus hoje? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tem mais gente vindo, deixa fluir. Quantos aqui saem com salvação na casa de Deus? Aquilo que a gente chama de frustração, Deus pode estar chamando de proteção, irmão. Deus pode estar poupando você de algo melhor que Ele tem logo à frente. Irmão, vamos ser sinceros, tem algum homem comigo aqui e fala Tem que treinar melhor isso aqui, galera. Eu vou beber uma água e dar uma chance, respira aí. Tem algum homem comigo aqui e fala Melhorou. Você tem que fazer um culto de homens, inclusive, hein? Pai, Leandro, bota na agenda. Quantos acham que é uma boa um culto de homens aqui? Faz um barbecue. Faz um stand de tiros aqui atrás. Que mais? A gente troca óleo de carro. Aqueles caras bem roots. Vamos fazer o quê? Vamos trocar óleo do carro. Ai, Jesus, é muito bom essa igreja. O que eu estava falando mesmo?
Ninguém sabe, eu que ia começar a falar, né? Hã? Amém, amém, eu recebo. Mas era uma outra... Ah, lembrei. Peraí que eu esqueci, juro. Cara, eu lembrei e esqueci tão rápido, que loucura. Lembrei, agora foi. Os homens que estão comigo aqui. Vamos ser sinceros, irmão. Agora é a hora de você fazer bonito, porque se a sua esposa estiver do lado, você não pode deixar margem para dúvida, ok? Vamos ser sinceros. Você já teve uma namorada que você sofreu quando o relacionamento terminou? Com exceção do Leandro. Mas hoje você olha para trás e você fala: Deus, obrigado pelo livramento. Alguém já passou por isso? Reza a lenda, isso é uma história que minha mãe conta, não sei se é real, mas meu pai sempre concorda quando ela conta, que tem uma namorada do meu pai, que quando eles viram anos depois, minha mãe até encheu o peito e falou assim: Você está entendendo ou não? Só que naquele momento, cara, é tudo que eu quero, ela que eu quero, pelo amor de Deus, ela que eu quero. 10 anos depois, a menina virou hipster, tá tomando chá de cogumelo. Você fala: mano do céu, que livramento que Deus me deu. Então tem coisas que Deus está soprando no seu ouvido, falando assim: não é para você, ou não é agora, ou não é para esse tempo, ou não é desse jeito. O problema é que às vezes a gente pede para que a vontade de Deus seja feita, desde que a vontade dele seja a nossa. Deus, eu quero a tua vontade, desde que ela seja idêntica à minha. Às vezes a gente tenta pegar alguns atalhos, irmão. O problema de viver em busca de atalhos é que a gente se perde no caminho. Eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não pega um ou outro atalho. A gente pega atalhos. Eu como escondido à noite às vezes para que a Zinha não vê. Estou confessando publicamente aqui. A gente pega alguns atalhos, mas viver de atalhos vai fazer você se perder no caminho. Então eu preciso entender, cara, Deus sabe do que está fazendo. Olha que coisa louca aí, essa percepção. Deixa eu desenhar isso de forma quase didática. Eu tenho 33 anos. Alguém pode dizer: uau. Obrigado, gente. Eu sei que eu estou conservado, não parece. Eu tenho 33 anos e eu devo ter uns 30 anos de consciência. Porque quando eu era menor eu não lembro de muita coisa, mas vamos imaginar que eu tenha 30 anos de consciência. Então eu tenho 30 anos de consciência de mundo, de tempo, de espaço, de perspectivas. E aí olha que loucura, nesses 30 anos que eu tenho acesso à imaginação, ou seja, eu imagino como vai ser o futuro, e eu tenho acesso a lembranças. Eu lembro do que aconteceu no passado. O sangue de Jesus tem poder. Queima esse som, Jesus. Fusível queimado agora. Deve ser algum gringo, com certeza algum gringo passando. Alguns entenderam a piada. Seguinte, pessoal. Eu não posso esquecer o que eu estou falando de novo. Tá, eu tenho 30 anos de consciência de tempo, espaço, eu tenho imaginação a respeito do futuro e eu tenho algumas memórias a respeito do passado. Mas eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Eu posso projetar, eu posso declarar, eu posso imaginar, mas você percebe que isso é só uma consciência a respeito do que eu acredito que vai acontecer, mas eu não sei o que de fato vai acontecer. Agora, eu sirvo a um Deus que sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer. E ainda assim, às vezes sem perceber, a gente insiste em acreditar que sabe o que é melhor do que aquele que passeia na eternidade. Para pensar, eu tenho 30 anos de consciência. Ele desenhou a história, ele definiu o tempo, ele pariu a eternidade, irmão. Deus não nasceu da eternidade, ele pariu a eternidade. Ele passeia na eternidade passada, no futuro. Ele sabe de todas as coisas, em todo tempo, em toda estação. E ainda assim, às vezes a gente com 30, 40, 50 anos quer teimar com Deus, que a gente sabe o que é melhor para a gente, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então a gente precisa ressignificar quem é Deus e o que Ele pode. Como lidar com portas fechadas, entendendo que toda porta que Deus fecha é uma bênção, irmão, é um deleite. Eu não posso espernear, eu preciso agradecer. Entendendo que toda porta que Deus abre, pode todo mundo se levantar contra, mas não há como fechar aquilo que o próprio Deus abriu. Você está comigo? Diga amém. Tentaram parar José, Deus mandou chamar José. Tentaram esconder Davi, Deus mandou chamar Davi. Tentaram parar Moisés, Deus mandou chamar Moisés. Tentaram matar Jesus, irmão. No terceiro dia Deus mandou chamar Jesus.
Pode ter alguém ou alguma situação tentando parar você. Eu vim só te lembrar que Deus continua chamando você. Então a gente tem que definir para onde a gente olha. Se a gente está olhando para quem tenta parar, ou se a gente está com o nosso olhar fixo em quem está chamando a gente. Existem coisas novas sendo geradas por Deus todos os dias. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Gerando fontes em meio a desertos, gerando provisão em meio à falta, gerando luz em meio à escuridão, gerando cura em meio à doença, gerando vida em meio à morte. Isso é quem Ele é, irmão, não é o que Ele faz, é quem Ele é. O problema é que às vezes a gente para ficar olhando para quem quer parar a gente, quando a gente deveria estar olhando para quem chamou a gente. Irmão, podem tentar te calar, mas ninguém cala quem Deus deu voz. Podem tentar te parar, mas ninguém para quem o próprio Deus chamou. Isso não é positivismo, isso é fé. Cada herói da fé tentaram parar de alguma forma. Tentaram calar Daniel no meio da Babilônia. Tentaram calar aqueles homens dentro da fornalha. Cada herói da fé. Sabe o que é interessante? A gente olha para alguns deles e a gente percebe que enquanto estava acontecendo não fazia sentido, mas depois que aconteceu ninguém entendeu nada. Sabe aquela história de eu só acredito vendo e quando eu vi não acreditei? Lembra do endemoniado gadareno? Ninguém entendeu nada, mano. Imagina a pessoa que viu ele pela última vez endemoniado, viu dias depois, o cara se tornou um evangelista, está pregando numa Decápolis. Mano, você lembra do endemoniado gadareno? Lembra? Está pregando. Sério. Está na Hillsong Conference esse mês. O cara é um fenômeno, está pregando em 10 cidades, se tornou um testemunho vivo. Você imagina o que pensaram? Irmão, olha para cá. Você imagina o que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Sabe o que pensaram? Nada. Ninguém estava lá. Deixa eu clarificar aqui, ó. Você vai vendo o delay que as loiras vão entendendo depois. Aí você vai... Vou explicar melhor. O que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Nada. Ninguém estava lá. Mas todo mundo tinha... Cara, isso é muito forte. Todo mundo tinha uma opinião para dar a respeito do que Noé estava fazendo enquanto ele estava fazendo. Mas ninguém tinha uma opinião mais para dar em relação ao que Noé fez depois que Deus começou a fazer. Então está aqui Noé fazendo. O que você está fazendo? Uma arca. Mano, deixa de ser estúpido. Está tendo uma crise de riso. Hã? Entendeu agora, né? Então, deixa eu desenhar, Lê. Teve uma arca, veio um dilúvio, depois não tinha mais nada. Então quem dava opinião antes do dilúvio não tinha opinião depois do dilúvio. Por quê? Porque acabou a história. Deus ressignificou a história. Irmão, olha para mim. Noé está lá construindo a arca. Todo mundo olha e fala, estúpido. Começa a cair as primeiras gotas de chuva. Fenômeno. Eu vou trazer para o mundo do business, ok? Eu li uma frase um tempo atrás que eu achei incrível. Diz o seguinte, a diferença entre o louco e o empreendedor, o ousado, você pega a característica que você quiser, é que o louco desistiu. Porque se o Elon Musk tivesse desistido um pouco antes de acontecer o PayPal, a gente não teria visto ele fazer a Tesla ou o SpaceX. Se o cara que inventou a lâmpada, ou a internet, ou o ar-condicionado, alguém pode dizer glória a Deus pelo cara que inventou o ar-condicionado? Glória a Deus, que Deus o tenha, deve estar bem refrigerado num lugar seguro, que esse cara é um fenômeno. Mas talvez quando ele estava tentando descobrir, foi considerado como louco. E assim foram heróis da fé. Davi era um entregador de marmita, irmão. Davi trabalhava no Uber Eats, estava levando comida para os irmãos. Era isso que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele estava levando, se eu não me engano, queijo para os irmãos que estavam na guerra. Davi não estava alistado. Não, é sério. Davi não estava alistado. Davi não estava na rota daquele dia. Davi não foi nem intimidado pelo gigante. Davi ouviu o gigante intimidando o exército. Então entende uma coisa, irmão. A gente precisa entender que existem algumas coisas que enquanto estão acontecendo, você é improvável, as pessoas podem ridicularizar você, ninguém vai acreditar em você. Só que depois que Deus cumpre o que Ele prometeu, tudo faz sentido. Então o convite de Deus é, que tal você começar a andar segundo a altura da identidade que eu te dei? Você não precisa esperar o trono para andar como um príncipe, você não precisa esperar a tempestade passar para acalmar o teu coração. E esse é o maior desafio, irmão. O nosso coração ficar em paz quando a crise passa, isso não é fé. Isso é óbvio.
Qualquer pessoa que crê em Buda ou qualquer outra coisa consegue descansar depois da tempestade. E nada contra religiões, vocês nunca me viram pregando contra, mas se você pegar qualquer pessoa, ateu, ou que crê em qualquer outra coisa, consegue acreditar que está tudo bem quando a doença passa, quando a crise passa, quando a tempestade passa, quando o gigante passa, quando... Agora, a fé é tratar aquilo que não é como se já fosse. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você está comigo? Diga amém. Toda porta que Deus fecha, irmão, a gente tem que ter esse entendimento. É uma promessa que se abre. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Tem algo que me marcou muito quando eu entendi. O que muda a história, guarda isso. O que muda a história de alguém não é a quantidade de informação que ele ouve a respeito de quem Deus é, mas é no momento em que ele passa a ter o conhecimento da glória de Deus. Em Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Então guarda isso. A terra estava sem forma e vazia e havia trevas. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. Eu já falei sobre isso aqui, se eu não me engano, na semana passada. Ele só cria a lua, as estrelas, o sol dias depois. Então essa luz que dissipa as trevas no princípio não era a luz do sol, era Jesus, a luz dos homens. Então o que Deus está fazendo no princípio de todas as coisas Ele está manifestando o conhecimento da glória de Deus. Irmão, pega isso é muito forte. Eu queria fazer um pedido, você que é batizado com o Espírito Santo, você tem total liberdade de falar em línguas, nem que seja por dentro. Você que é intercessor, me ajuda, porque tem algo poderoso acontecendo aqui, irmão. O Espírito está fluindo nesse auditório, e a carne nunca fica feliz com isso, mas ela já foi derrotada, amém? Então não deixe seus pensamentos sabotarem você. Deus está falando algo que pode mudar a tua história. Recebe isso no teu espírito. Eu só tenho mais 9 minutos para finalizar. Quando Deus diz haja luz, qual que é o princípio que Ele está estabelecendo? Ele está liberando o conhecimento da glória de Deus. Então a terra que estava em trevas, agora começa a ser envolvida em glória. E a partir do momento que a glória de Deus se manifesta, as trevas precisam recuar. Irmão, guarda isso. A única coisa que dissipa as trevas é o conhecimento da glória. Eu vou falar de novo. A única coisa que dissipa as trevas é o conhecimento da glória. E olha que louco. Tem áreas das nossas vidas que ainda não foram avivadas, porque elas ainda não foram tocadas pelo conhecimento da glória de Deus. Quando a minha santidade começa a ter o conhecimento da glória de Deus, não faz sentido fazer o que eu fazia. Por quê? Porque eu experimentei algo superior ao que eu experimentava. Não dá para querer ser mais o mesmo, irmão. Eu experimentei o conhecimento da glória de Deus. Eu pude pisar na eternidade. Eu pude ouvir o que Ele tem para mim. Eu pude sentir o cheiro daquilo que Ele quer fazer. Então você pode ter certeza, irmão. Existe uma discussão muito grande em relação a se pode se perder a salvação ou não. Eu não vou entrar nesse mérito, porque existem inúmeras correntes teológicas e entendimentos. Mas uma coisa eu sei. Tem muita gente que acredita que se desviou, quando na verdade nunca esteve. Tem muita gente que acredita que se desviou, quando na verdade nunca esteve. Tem uma música antiga que fala que só quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu lembro que eu preguei alguns meses atrás sobre o meu maior medo. Eu acho que inclusive esse era o tema da mensagem, o meu maior medo. André, qual que é o seu maior medo? O meu medo não é a falência, porque já quebrei e vi Deus restaurar. Meu medo não é a perseguição de homens, porque eu já vi eles me perseguindo. E cada novo nível de perseguição, 10 vezes mais alcance e relevância Deus me deu. Não é saúde, porque se Deus quiser que eu continue de pé, Ele toca e me cura uma vez mais. Já fez no passado, fez no ventre da minha mãe, e Ele continua poderoso para fazer de novo. Amém? Qual que é o seu medo, André? O meu medo
é perder o meu temor. Não tem nada mais triste, irmão, do que ver alguém que permitiu deixar o seu coração ser cauterizado. Aquilo que antes tocava ele não toca mais, aquilo que capturava o coração dele não captura mais, aquilo que quebrantava ele não quebranta mais, aquilo que avivava não aviva mais, aquilo que constrangia não constrange mais, aquilo que alegrava não alegra mais, irmão. Vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús? A Bíblia diz que eles estão caminhando ao lado de Jesus. Eles estavam ao lado de Jesus, sem perceber que era Jesus que estava lá. Não foi permitido para eles ter a revelação de que era Jesus, até que, você pode falar isso comigo, diga até que Jesus entra na casa deles e parte o pão. Quando o pão é partido, guarda isso, quando o pão é partido, aquela sala é cheia do conhecimento da glória de Deus. Então os olhos deles foram abertos e falavam entre si. Não queimava o nosso coração quando ele dizia todas essas coisas? Irmão, é possível estar ao lado de Jesus sem beber da água que ele tem. É possível caminhar ao lado de Jesus sem experimentar do que ele pode. É possível caminhar ao lado de Jesus sem saber quem ele é. Existem vários relatos de pessoas que ouviram que Jesus estava perto, sentiram a presença dele, correram para vê-lo passar. Mas só existe um relato de alguém que Jesus parou porque percebeu a presença dela. A mulher do fluxo de sangue fez algo inédito na Bíblia. Ela tinha tanta sede por aquilo que Jesus carregava, que Jesus sentiu saindo dele virtude. Guarda isso, irmão. Se você quer mais de Deus, Ele está passeando exatamente agora nesse auditório. Quem tem sede, beba da água da vida. Quem tem fome, coma do pão do céu. O conhecimento da glória de Deus dissipa as trevas. O conhecimento da glória de Deus dissipa as trevas. O conhecimento da glória de Deus dissipa as trevas. Você pode declarar isso comigo? Diga: o conhecimento da glória de Deus dissipa as trevas. Japão conectado, Hungria, Emirados Árabes e Bolívia conectado também. Deus abençoe, Deus lhe bendiga. Agora tem uma coisa interessante sobre a luz. Eu tenho mais 5 minutos, vocês estão comigo? Diga amém. E eu queria depois só liberar algumas passagens bíblicas e outro dia a gente fundamenta elas. Mas existe algo interessante sobre a luz. Olha para cá. A luz não é barulhenta. Pastor, que revelamento revelado, hein? Eu vi isso uma vez do Drummond Lacerda, isso me marcou para sempre. A luz não é barulhenta. Você nunca vai acender a luz do teu quarto e a luz vai falar: cuidado, tem uma cabeceira do lado, a cama está logo à frente. O papel da luz é dissipar as trevas. E agora você consegue discernir e a partir do que vê se mover. Irmão, quem não teve o conhecimento da glória de Deus em algumas áreas da sua vida, anda como quem anda no escuro, tentando tatear sem saber para onde vai, se machucando por esbarrar em coisas que sempre estiveram lá. O conhecimento da glória não muda a realidade, só faz você enxergar o que sempre existiu. Deus sempre foi bom, você agora enxerga isso. Ele não passou a ser bom depois que você entendeu. Deus sempre foi santo. Não foi você entender isso que mudou o caráter dele. Foi a sua visão que mudou. Você consegue enxergar o quão bom ele é, o quão longânimo ele é, o quão bondoso ele é. Você consegue enxergar promessas que você carrega. Irmão, quando a luz que dissipa as trevas invade o nosso interior, a gente começa a perceber: uau, olha o tamanho do sonho que Deus tinha para mim e eu nunca soube. Eu estava me comparando com o sonho do outro sem saber a grandeza do sonho que Deus tem para mim. Eu estava comparando a minha família com a família do outro sem saber os sonhos que Deus tem para mim. Uau, Deus quer usar meu filho como um avivalista nessa geração. Uau, Deus quer me usar como canal de vida nessa geração. Uau, Deus quer me usar para ser boca dele. Irmão, existem dons, talentos, tesouros, promessas, sonhos de Deus depositados dentro de você. Enquanto não tiver o conhecimento da glória, você é como alguém no escuro tateando, tentando encontrar. Você está comigo? Promessas depositadas dentro de você, irmão. Sonhos de Deus depositados dentro de você. Existe luz em você.
Então deixa ela brilhar. Deixa ela brilhar para que todos vejam. Deixa ela brilhar para que outros lugares sejam tocados por aquilo que você carrega. Irmão, olha para mim, deixa eu fazer uma convocação aqui como pastor dessa casa. Não morra com seus talentos enterrados. O que Deus te deu, o que você carrega, quais são os seus sonhos, o que tira o teu sono. Pastor, como descobrir o meu propósito? Começa por aquilo que te deixa indignado. Te deixa indignado pessoas morrendo de fome. Então seja um voluntário no IKEA, alimente o faminto. O que te deixa indignado? Pessoas pregando heresia. Então vai para o carisma, seja um mestre dentro do seu GC, do ministério, se torne um pregador da palavra. Traga a luz aonde existe treva. O que te deixa indignado? Uma má gestão de recursos. Então seja alguém que vai fazer parte de um time estratégico da igreja, levar a igreja para novos níveis. É covarde esperar que um homem faça tudo. Atenda, sonhe, estabeleça estratégias, contrate, demite, pregue. Está faltando você na construção do que Deus quer fazer, e ninguém vai ocupar o seu lugar. Se você não estiver onde Deus te chamou para estar, ninguém vai ser você por você. Ninguém vai ser você para os seus filhos, ninguém vai ser você para a sua casa, ninguém vai ser você para o teu chamado. Existem tesouros, talentos dentro de você. Você está comigo? Isaías 9:2 fala sobre algo que se esperava. No nosso tempo já se cumpriu. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eu vou falar isso de novo para que alguém possa glorificar. Irmão, Isaías 9:2 fala sobre a chegada do Messias, fala sobre a revelação da glória de Deus através do Filho dele, fala sobre o verbo que desceu do céu, se fez carne e habitou no nosso meio. Isaías 9:2 diz: o povo que antes andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido. Ele não é alguém só que estabelece novas realidades, ele sustenta aquilo que criou, irmão. Lá no princípio, Gênesis, quando diz que Deus criou, esse verbo bará no original não fala só sobre uma criação, mas fala sobre algo que foi criado e sustentado por ele. Levanta sua mão em nome de Jesus, declara com autoridade, diga: tudo que Deus criou para mim, diga: Deus sustenta também. Diga: tudo que Deus formou em mim, Deus sustenta também. Todas as promessas que Deus liberou sobre mim, diga: ele sustenta cada uma delas também. Diga: por isso hoje eu libero uma palavra: que haja luz sobre toda promessa. Diga: que haja luz sobre os meus filhos, que haja luz sobre a minha casa, que haja luz sobre os meus passos. Você pode dizer amém? A palavra diz, irmão, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Deixa eu te lembrar de algo que a gente nunca pode esquecer. Colossenses 1:13: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele
habitasse a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz. Isso é muito forte. Estabelecendo a paz através do seu sangue derramado na cruz. Você sabe qual é a garantia que você tem que existe paz em todas as áreas da sua vida? O sangue que um dia foi derramado não pode mais ser apagado. E essa é a fúria do inferno. Ele não pode desfazer o que Deus fez, desfalar o que Deus falou, desprometer o que Deus prometeu. Irmão, já foi consumado. Na cruz do Calvário ele declara: está consumado, está consumado. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!